Oi, estamos começando mais um Empoderação. Vocês acompanharam o que eu postei na semana passada? Que eu levei assim uns chacoalhões? Então, foi muito bom, gente. Foi bom porque, em uma semana já mudei um monte de coisa na minha vida e eu tenho certeza que hoje vai ser a mesma coisa. Mas sem chacoalhões, por favor, tá convidada? Não, se é pra compartilhar conhecimento. Se tiver que dar uma cutucada ali, não tem problema, que é pra dar, né? Vamos, aqui nós vamos juntas, vamos aprendendo, contribuindo e construindo juntas. E hoje o tema, gente, é arte. E falar sobre arte é incrível, é muito, muito importante, embora em algumas circunstâncias a gente tenha algumas situações, algumas sutilezas aí que dificultam um pouco, mas a gente vai desdobrar tudo direitinho aqui. Você já parou para pensar no poder transformador da arte negra? Ah, vou te contar. Eu não, né? As minhas convidadas aqui, isso porque quando mulheres negras criam, elas não só se expressam, mas também elas rompem correntes, reescrevem histórias e constroem novas realidades, que é o que a gente vai fazer hoje e eu conto com você, juntinho com a gente aqui. Vem pro Empoderação. 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 Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou começar apresentando aqui a Vitória Beatriz, a minha produtora, que já trouxe alguns dados, algumas informações aqui. E segundo o mapa da desigualdade nas artes do Brasil, as mulheres negras, elas são, infelizmente, minoria nos grandes palcos. Isso a gente já sabe, né? Infelizmente, a gente vai e acompanha e a gente sabe também nas direções de teatro e no mercado editorial. Mas, ao mesmo tempo, também são essas mulheres que produzem algumas das manifestações culturais mais potentes e transformadoras do nosso tempo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Arte e cultura. E eu tenho duas entrevistadas aqui, a Tatiana Santana, a Graciana Valadares. Vou dar a mini bio delas para vocês e depois elas vão se apresentar como elas se veem. A Tatiana Santana, atriz, escritora, representante do projeto África Revelando Mistérios, Brasil, idealizadora da startup Rasta Comunicação Ancestral e palestrante também. A atuação dela é um ato de afeto, política e cura. E já conversei com ela, gente. Bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Prazer recebê-la. Igualmente. Ubuntu. Agora tem também Graciana Valadares, que é mestre em artes cênicas pela Unirio, atriz, pedagoga, palhaça, contadora de histórias e educadora. A voz dela tem tocado vidas por meio da educação, das cenas e das palavras. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. É uma alegria recebê-las. Então, agora, quero que vocês se apresentem. Filhas de quem? Como vocês vivem? Quem são vocês de fato? E eu começo aqui com a Tatiana. Poxa, Imoimosh, né? Significa esse caminho ancestral. Eu aprendi que eu posso me denominar como uma mulher africana no Brasil. Então, sempre que as pessoas perguntam, quem é você? Eu falei, eu sou Tatiana Santana, uma mulher africana no Brasil. Bisneta de Moiminga, né? E de Pai Naninho também. Neta de Dadécia Santana e de Feliciano, filha de Glória e Ronaldo, e mãe da Aisha. Sempre tem uma Eu filha. acredito, né, que são células. A gente sempre tem que começar, né, de quem nos ensinou a sentar. Eu venho aprendendo isso também, tá? Porque a academia é importante, né? Nós criamos a academia. Só que a academia moderna, ela às vezes nos tira desse processo do aprendizado, do Ubuntu. Então, de fato, eu aprendi a sentar, né, com assim, a minha família central, com o meu Ubuntu, com a minha gira. É importante a gente começar falando desses passos, como a gente vem aprendendo, os nossos passos vêm de longe, mas ele está sempre conosco. E eu sou uma dessas células. Mãe da Aisha. Mãe da Aisha, de 12 anos. 12 anos? Que E a Aisha maravilha. também é super artística já. Já? Já. Claro, gente. Referência. Imagina. Graciana Valadares, e você? Eu sou filha da dona Maria das Graças Valadares, do seu Carlos Roberto Valadares, e sou irmã da Viviane Valadares. Eu sou uma mulher negra periférica da zona norte do Rio de Janeiro. Eu faço questão de dizer da onde eu venho, né, em relação ao território, que é um território em que é muitas das vezes marginalizado e colocado como não tem nada, não tem cultura, não tem uma boa educação. Então eu sou desse lugar. E
Sou uma pessoa que sonha, que acredita em sonho e que tem sonhos e muitos sonhos e gosta de fazer com que as pessoas que convivem comigo também acreditem nos seus próprios sonhos. Uau! Vamos fazer, vamos assumir esse compromisso aqui hoje, então, por favor. Vamos colocar em prática aqui também. E como a arte entrou na sua vida? Eu também venho do Quilombo Cubango, né, em Niterói. E o Quilombo Cubango, ele faz diferença numa província quando Cubango em Angola. Então, assim, né, já dá pra ver. Eu sou uma mulher africana angolana no Brasil. Nasci no Brasil, mas a referência da minha família toda, minha avó é uma mulher angolana. E é muito interessante que, assim, desde novinho, nós somos 7 netos da Dadécia. E as pessoas sempre diziam pra nós que nós éramos muito diferentes. Beleza traz proteção. Eu tô falando da beleza ancestral e cultural. Então, a minha avó, principalmente, a Dadecia, ela sempre nos ensinou que, olha, vocês são africanos morando no Rio de Janeiro e na cidade de Niterói, que é uma das cidades mais racistas, né? Mas, de fato, vocês são africanos. E aí, a composição africana sempre veio. Eu lembro que, com 6 anos, minha avó me colocava no meio, na roda. Minhas tias ficavam batucando, batendo palmas e a gente sambando Jovelina Pérola Negra. Né? Então, não tem como você não ser artística. E aí, você vai crescendo. A minha residência era muito próxima do Grey's Acadêmicos do Cubango. Poxa! Então, não tem como não dizer que a minha vida toda foi pautada ali na quadra. Desfile, eu participei, né, passista mirim, e aí até hoje eu desfilo na Cubango, e é muito bom você ver, né, uma comunidade potente de ouvir os sons dos batuques. Hoje não tem muito, infelizmente, né, mas mais nova a gente sempre ouvia os sons dos batuques, né, subíamos escadas 360 degraus das escadas, e aí a composição dos sons, né, e da poluição sonora também que tem, né, os centros. É muito importante a gente lembrar que a cultura vem dali. Então, quando lá para os meus 18 anos, eu estou com 42, lá para os meus 18 anos eu me integro junto com os meus primos e amigos, né, vizinhos, no Pitpa, que é um projeto, a arte pintou por aqui, porque nós vimos muita violência, muitas misérias, né? E em África a gente não fala de miséria e de pobreza. Isso é novo para nós, africanos, não existe lá. Apesar da gente olhar, né, por conta da colonização, todo o processo e o resquício que ela deixou, mas na minha família, principalmente, a gente não tinha essa palavra pobreza, sabe? Isso é muito, muito moderno, né? O colonizador nos deu essa palavra. Então, mesmo tendo pouco, a gente é de muita cultura. Então, a arte, ela vem salvando e vem resgatando esse nosso processo de vivência. E aí, eu falei, mãe, eu preciso fazer algum curso pra poder conseguir me comunicar com as pessoas, que eu era muito tímida, eu ficava assim. E aí, se eu falasse com você hoje, eu te visse na rua, eu ia ficar meio... Tipo, conheci você, mas eu ficava bem fechada. E aí, eu falei, mãe, eu tinha que fazer teatro. Só que na minha família, ninguém fez teatro. Não tem ninguém na arte. Na verdade, eu descobri depois, com umas pesquisas relacionadas a teatro, sobre ancestralidade, eu querendo descobrir quem é que veio antes e tal, descobri que eu tinha um bisavô que era palhaço e que fazia poesias em Folia de Reis. Isso eu descobri há uns 2 anos atrás. Ou seja, muito recente. Lá, criança, lá. E eu gostava muito de brincar de faz de conta. Eu tinha uma tia, que chamava Tia Nilza. É bom dar os nomes, né? É bom a gente saber os nomes das pessoas que vieram, as pessoas que estão fazendo as coisas. E ela trabalhava em casa de família. E ela ganhava coisas da patroa, né? Pra dar e tal. Ela pegava e me dava pra brincar. Então eu brincava com os saltos, com as roupas, fazia de figurino e tal. Aquilo ali já era meio que o teatro que tava ali, mas sem ser uma coisa formal. E aí, quando eu fiz 11 anos, eu falei, mãe, preciso fazer um curso, porque eu não tô conseguindo falar em público. Aí eu fui pra FATEC de Quintino. Fiz todos os cursos de lá de teatro pra conseguir falar. E aí passou o tempo, eu tinha teatro na escola, também participei, mas nunca pensando profissionalmente isso. Só como hobby, como uma coisa pra eu me conhecer e tal. E fui fazer pedagogia. E aí no final, quando fui fazer... Era o que você queria, pedagogia? Porque eu sempre quis ser professora. Desde pequena, eu falei, não, vou ser professora. O que você quer? Professora. E brincava de professora. E eu falei, não vou ser professora. Só, ok, atriz não. Nunca passou pela minha cabeça ser atriz. E aí passou o tempo, quando eu fui fazer pós, estava muito estressada. Aí falaram, faz um curso, alguma coisa pra você se relaxar. Vou fazer o quê? Teatro. Voltei pro teatro. Só que aí quando eu voltei pro teatro,
já tinha um outro olhar. Tava mais velha. E aí eu fui pra uma ONG, a ECOA, que eu fui fazer. Ih, teve uma identificação Conhece aqui, a ó. ECOA? Participei da. Teatro. Você fez teatro que anos que você fez? Aí, Que eu aí entrei em você pegou 2009. pesado. Perguntando que ano, pegou pesado. Sim, no Eu grupo. entrei em Não 2009. era no Meia? Era. Nós fomos Gente, não acredito. Será que vocês fizeram juntas? o professor Não, Barros, Gabriel Barros. Gabriel Barros, ó, Gente! vocês, energia, não Isso, adianta. energia. Gente, tá vendo? Já se conhecia? Ah, Você se perguntou conhecia. isso. E vocês disseram que não. Não, gente, não. agora. Eu falei, nossa, mas não parece. Parece que Gente, vocês conheciam há que muito incrível! tempo. Essa coisa das Energia, coisas, não né? adianta, Da energia. não adianta. Eu fui pra ECOA, que eu procurei na internet um curso gratuito pra eu poder fazer, pra dar uma relaxada. Entrei na ECOA e na ECOA fui fazer o curso. Só que aí eu fui gostando, fiz teste, aí entrei pra companhia, aí fiz peça, fui participar de festival, fui fazer não sei o quê. E eu comecei a perceber que também tinha educação ali, tinha uma coisa de te dar aula e tal. Aí comecei a dar aula na ECOA de teatro. Eu virei professora de teatro na ECOA em 2011. Fiquei de 2011 a 2016 dando aula lá. Eu falei, dá pra juntar as duas coisas. Vou pra Unirio. Entrei na... Gente, a minha história é toda assim. Vou pra Unirio fazer licenciatura em teatro pra poder dar aulas de teatro. E aí, nesse meio, eu fiz Martins Pena também. E nesse meio da confusão que eu perdi na hora da... Eu falei, No meio disso, eu fui fazer curso técnico na Martins Pena. Só que aí o curso técnico já é o mais, né? A professora até falou, quem tá aqui é porque quer seguir carreira. Cheguei a ter um momento de crise, de tipo, não, eu quero fazer só pra me distrair. Mas por que? Era muito fechado, muito Ô, restrito? Martins Pena é uma das é uma das melhores escolas de teatro da América Latina. E ela é focado mesmo bem. Na época que eu entrei, era bem rigoroso. rígida, rigorosa, todo mundo rigoroso e tal. E era aula, tipo, a faculdade, aula de manhã, e às vezes ela sábado, todos os dias, bibi, bababá. E teve uma aula que a professora falou assim: olha só, vocês precisam decidir se vocês vão seguir carreira ou se vocês estão aqui só. Eu me identifiquei só. Só? Não nem que fluir a frase, só. Só tá aqui, porque tem gente aqui que já se formar, que aqui se formou, que lá. Aquele final de semana eu falei, não sou atriz, não vou ser mais atriz. Só que eu senti falta, é aquela história da Fernanda Montenegro, né, que fala que se você sai do teatro, da arte, e você sente falta, é porque ali é o seu lugar. E eu senti falta. Voltei com tudo. Falei, não, vou ser atriz e tal, pá. Entrei numa companhia, a Mock Teatro, que ali foi um momento, assim, divisor de águas na minha carreira quanto artista. Tem pouco tempo, né? Porque, tipo, da criança, a gente começa a fazer teatro desde criança. Eu comecei a fazer teatro como adulta. A pessoa fala assim, não, mentira, Graça. Eu falei, foi. Foi adulta, eu já estava adulta e entrei no Mock Teatro. E lá que eu comecei a trabalhar essa questão de ser negra, mulher negra, artista, periférica, numa sociedade completamente racista. Foi lá que você se Foi reconheceu. lá que eu me reconheci e esse lugar do nome, né, do próprio podcast, Empoderação. Ali que eu comecei a perceber qual o lugar do empoderamento e da minha ação política na minha vida. Assim, foi um divisor, assim. E aí, a partir daquele momento, a arte já estava o tempo todo ali, né? Mas aí foi tipo assim, é isso mesmo, você tá aqui. Formalizou ali. Formalizou na arte. reconheceu. Como que você vai viver da arte, como que a arte entrou na minha vida, foi entrando aos pouquinhos. Mas formalmente foi nesse momento, depois da Martins Pena, que eu entrei na companhia Mock Teatro, que eu comecei a fazer peças. E na Mock Teatro, entrei fazendo uma peça em que falava sobre a questão negra. Fiquei 1 ano ali me reconhecendo como mulher negra. Qual é a... Graça, mas você é negra desde que você nasceu. Sim, eu sou negra desde que eu nasci. Mas desde que eu nasci a gente recebe, né? Alisa o cabelo. Mas você não é negra. Você é clarinha. Não, você não é tão negra quanto fulano. Não, eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra que tem... E foi nesse momento também que eu fiz transição capilar. Que o cabelo começou a mudar. E assim como o cabelo, eu sempre falo isso. Eu até criei uma peça sobre isso. Que é fios. Que, tipo assim, o cabelo vai mudando. Não é o cabelo. É a Grace que estava nascendo naquele momento. E ver que os meus pais que cortaram o meu cabelo... Gente, foi um ritual, assim.
Naquele momento em que eu tava na peça, a peça ia estrear, e eu cheguei pro diretor e falei, quero cortar meu cabelo. O diretor fala, não precisa, Graça, cortar seu cabelo. Não precisa cortar pra peça. Não, mas eu preciso cortar meu cabelo. Não, mas se você quiser, tá tudo bem. Essa é uma escolha sua. Cheguei em casa e falei, mãe, vou cortar meu cabelo. Minha mãe, não, vai ficar feio. Como assim? Vai cortar o cabelo, não sei o quê. Meu pai, o cabelo é dela. Era o que? Era liso? É, relaxado. Relaxado? Aí meu pai, o cabelo é dela. Ela faz o que ela quiser com o cabelo. Chegou no dia seguinte, sentei na varanda. Aí minha mãe pegou a tesoura. Eu corto. Gente. É um ritual. A mãe entendeu, né? A mãe entendeu. Meu pai puxava o fio, onde estava crescido, e minha mãe cortava. E eu não via no espelho. Eu tava sentada, só vendo o cabelo caindo. Eu tinha uma questão com o cabelo também do tamanho, né? Essa coisa de cortar, não corta pouquinho, essa coisa de cortar Tirar as só as pontinhas, pra não ficar muito curto. Mas eu tava me sentindo. Cada vez que cortava, parecia que eu tava crescendo por dentro. E eu ficava assim, muito feliz. E meu cabelo ficou bem baixinho. E eu tava super orgulhosa. Meu cabelo, é meu cabelo agora. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha raiz. Sim. Onde tá o meu cabelo. Eu nunca tinha conhecido minha raiz. Eu via fotos minhas pequenas, tinha cachinho. Quando eu fiz 4 anos, a minha mãe já passou Enê no cabelo. Meu cabelo tava já mudado. Então eu não reconheci. Com 28 anos que eu fui conhecer o meu cabelo. E eu fiquei super orgulhosa. Tirei várias fotos, andava com o cabelo. E o cabelo bem baixinho, eu toda, não sei o quê, tá. E aí, a partir daquele momento, deu uma virada, tendo meu olhar para a arte, né? Hoje em dia, eu faço trabalhos e movimentos em que eu tento trazer essa questão da negritude, a questão da ancestralidade, a questão de se reconhecer, da identidade, em tudo. Todos os trabalhos. Eu tenho essa coisa da contação de história. A contação de história é mostrando livros infantis com protagonismo negro. Porque quando eu fui criança, eu não tive. Não tinha. Eu acho que tem uma coisa de eu curar a minha criança, sabe? Tipo assim, eu não tive isso, então vou fazer isso aqui pra todo mundo entender o que é. E tal. Não tinha boneca preta. Fui lá, peguei, comprei uma boneca preta. Aí, desculpa, eu falo pra caralho. Não. Eu vou abrir um caixinho. Eu tava quietinha, mas aí quando eu vou abrir o caixinho... Eu senti que quando ela falou do cabelo, ela já modificou o tom da voz dela. Cresceu aqui, eu falei, e agora que a gente vai ver o resultado desse teatro mesmo. Falando pra caramba. Gente, eu vou falando pra caramba. Pra quem não falava... Pra quem não falava, então vamos... Então quem tem aí respirada. filho, com parente, não fala muito, manda pro ECOA. Não! É ECOA. A ECOA agora tem não outra... tem mais, é outro nome? Tem, mas agora tem mais pra adulto. Então, pensando nisso, tem o projeto Teatro na Zona Norte. O seu? O meu projeto. Pronto, resolve então. Não vou mandar minha filha, porque aí vocês não vão parar de falar. Que a minha filha fala que é mais... Mas quem tem, manda para o projeto. Depois você vai dar a rede social. Pra quem... Pronto, é isso. Já sabemos que funciona. Legal. Agora, Tatiana, ela tá falando aqui... A gente tá falando da arte, obviamente. Sim, mas ela já trouxe a ancestralidade. E ela trouxe principalmente a questão de se reconhecer. Sim. E ela teve o ritual dela. Ela precisou se reconhecer e depois fez esse ritual. Um ritual de transição, literalmente, né? Teve a questão do cabelo, literalmente transição. E a arte? Como a arte te atravessou? Você já contou um pouco da sua história, da questão familiar, de estar ali na comunidade. Mas pra você, assim, você, Tatiana... É muito bom, né? Porque, assim, como eu falei a respeito do Grey's Acadêmicos do Cubango, né? Porque ali começa todo o fundamento e o próprio Cubango em si, ele é muito artístico. Mas a minha família, ela é artística, né? Como a Amanda falou a respeito das pessoas que compõem a família dela, a minha família também. Minha avó, praticamente, ela viu a Grey's Viradouro nascer na casa dela. Minha avó foi a primeira passista da Viradouro, que era Unidos do Coração. Olha! Lá no Viradouro mesmo, né? Na Beltrão, em Niterói. Então, como eu mencionei essa questão artística, eu sempre tive esse ato de estar... Eu nunca consegui cantar afinada, mas eu sempre dancei. Então, desde os 7 anos, eu comecei a dançar e até hoje eu nunca parei. Então, me tornei também coreógrafa, mas a atuação e o desenvolver da fala, da oralidade, sempre esteve comigo. E aí eu também participei do ECOA, mas pela distância eu saí. E continuei dentro da comunidade, fazendo essa proposta de levar a dança para as escolas. Em 2023, pulando um pouco, né, eu já venho nessa construção, porque muitas mulheres falam assim, né, a gente se reconhece negra. Eu nasci no Polo Negro, né, eu nasci nesse Ubuntu preto, então nunca tive dificuldade artisticamente e como mulher de me ver nessa melana, nunca tive isso.
E aí, dando um salto, quando eu me vejo artística, eu e a minha família, a gente cria a Arrasta Comunicação. Mas não foi totalmente assim. Nós criamos em 2019 um projeto na cidade de Itaboraí, porque nós víamos que as mães, os pais, eu tinha um espaço de dança com a minha família e as crianças iam saindo porque as mães e os pais não estavam mais com condição de pagar. E aí eu falei, vou fechar o espaço de dança e vou criar uma mídia. Aí criamos uma mídia para ajudar os moradores da cidade. Só que nós abrimos essa mídia, Rasta, e aí de repente aparece lá numa informação, na caixa de informação assim, oi, tudo bem? Nós somos de Luanda. Eu, tudo bem, a minha família é de Luanda. E veio um cara caracterizado que hoje é meu mestre, né, o José da Piedade, e eu bloqueei ele. E eu falei, tem um cara pintado brasileira, tá? Africana brasileira. Tem um cara pintado me pedindo solicitação, eu achei que era trote, né? Fake news. E ele insistiu. E aí, quando ele insistiu, ele falou, não, tô vendo sua página aqui, a gente precisa desse processo de patrocínio mesmo, que nós vamos levar um grupo africano, né, pro Brasil, e a gente precisa de vocês. Aí eu falei, mãe, isso é trote. E eles continuaram, né? E aí, claro, nesse meio tempo, eu já estava indo na Cidade de Deus, eu já estava indo na Beltrão, porque as pessoas chamavam a gente, pode gravar aqui, a gente tem um projeto e a Arrasta Comunicação é bem light, então vocês podem vir para gravar e divulgar. A princípio era assim, a Arrasta Comunicação era divulgar. E a gente começou sendo chamado para poder divulgar espetáculos, né, apresentações de dança, já que, né, eu sou incluída nesse ato. Só que não bastou para mim só isso. E aí vem o Teatralmente, que é a companhia que hoje, né, eu estou integrada, e me manda uma mensagem, nós estamos fazendo um edital. E aí eu participei desse edital com o projeto Eláfrica, que é um projeto de aquiches. Aquiches são máscaras, né? Então, assim, lá em África a gente não chama máscara, é aquiche. E eu sou muquiche, eu sou uma mulher que faz máscaras, né? E aí eles falaram, quer participar do edital? Eu participei do edital, só que eu não sabia que eles estavam ali querendo também uma atriz, né? Eu já tinha feito alguma coisa, participei do Multiculturas com um mentor maravilhoso, o Justino, e também não consegui ficar por conta das demandas, né, sociais do dia a dia. E aí eu percebi que o Teatralmente tinha o quê de teatro e humanidade. Tava falando comigo, né? E em 2023 eles falaram, Tatiana, a gente tem aqui uma peça, o que você acha? Que é Darwin. Eu falei, Darwin? Darwin fez um processo de reconhecer, né, toda a parte natural do Brasil, mas ele era racista. Ele não coloca nada. Aí a gente começa a estudar e fala, não, Darwin precisou dos indígenas e dos negros para poder caminhar nas matas. E aí ele fala, não, então você vai ser, né, vamos dizer assim, algo que traz a espiritualidade feminina dentro da peça teatral. Aí eu testei e não precisava de muitas falas a princípio. E aí eu falei, eu posso colocar algumas línguas Iquibundo lá para as crianças. E o Teatralmente ele faz um trabalho maravilhoso de inserir as peças teatrais nas escolas municipais da cidade de Niterói. E aí eu falei, eu comecei ali, né? E pra você ver que é muito recente. E depois o Fábio, o Pena, o Júlio e a Rose, que fazem parte da composição, eles falaram, tem uma peça teatral que é a Flor da Lapa, que é uma mulher de 60 anos, e ela saiu do morro, participou de todo o processo angustiante, mas é uma mulher super artística e hoje está com 70 anos. E ela começa a dizer, eu já fui viajando, né? E ela fala sobre as violações de direito, ela fala sobre como ela foi criança. Eu falo, peraí, eu fui criança preta. Então, qual criança preta que não tem uma violação de direito? Qual criança preta que não tem um fundamento de violação? Então, quero fazer essa peça. Eles, não, tudo bem. E aí a gente começou no ano passado, 2024, a fazer a peça Flor da Lapa. E foi tão interessante porque trouxe esse meu processo de resgate, de falar assim, caramba, né? Mesmo morando no morro, né? Mesmo sendo uma mulher periférica, eu sou uma mulher artística, eu fui uma criança artística, eu brinquei. Eu acredito que nós que moramos na periferia, a gente nasce com um lado artístico porque a gente consegue brincar. E assim, para eu segurar um pouco a fala, para você ter noção, eu sei como me proteger dos cachorros, sabe como é? Como a gente subia e descia o morro, os cachorros quando vinham, eu gritava. Hoje eu entendo que o ato sonoro, o cachorro tem medo, não tô dizendo todo, cuidado, gente. Mas assim, a gente começa a ter uma afinidade com a prática e com algumas questões de vivência da natura,
presenciando e vivendo. Então, assim, eu sempre fui uma criança que brinquei. Então, uma criança que brinca no morro, que grita, ela é muito artística. Principalmente uma criança livre, preta, né? ela tá livre. E aí fica muito mais fácil. O Teatralmente, ele me deu e me trouxe isso. Olha, a gente tem aqui as falas, né? E elas são livres, mas ela é intuitiva. Intuição. O que é uma intuição para nós, mulher africana? É tudo. Eu trabalho a minha intuição. E eu sempre fui uma criança intuitiva, né? A intuição, ela faz a gente ficar conectada. Ela faz a gente ficar alerta. E a arte, ela precisa muito disso. Então, esse meu lado artístico, esse meu processo, ele vem muito também desse meu quilombo, né? E o meu quilombo é todo, vou dizer assim, 98% de mulheres. Então, mesmo na cozinha, a gente estava cantando, né? Mesmo, eu não sou muito lá da culinária, mas mesmo dentro da culinária, a gente está fazendo comida e a gente está dançando. Então, o artístico automaticamente aparece. Né? E é muito legal, assim, tratar esse lado ancestral dentro do teatro, colocando a minha pele, a minha melanina ali e colocando as línguas de Kibundo, como nós falamos, né, no início. Que, assim, hoje a nossa língua Kibundo, Kikundu e demais línguas, são mais de 20 mil e poucas línguas africanas. Elas precisam estar não só no teatro, não só nas escolas, mas a gente precisa entender que mochila e chinelo faz parte do nosso linguajar Kibundo. E aí eu trago, dentro dessa brincadeira e dessa construção linguística e oral, as nossas línguas, né? Porque nós não somos fora e a parte da nossa língua oral. Ela está contida no nosso linguajar português e que nos é negado. É negado para as crianças nas escolas. E se as crianças começarem a falar a língua e entender que mochila e chinelo é Kibundo, elas vão voar. E o artístico delas vai vir. Eu acho que a gente só consegue transformar a sociedade com arte. Eu acho que não, eu tenho certeza. Porque nós estamos aqui, né? Uhum. Você trouxe um aspecto interessante, que aí eu queria que a Graciana começasse falando. Grace. Que a Grace começasse falando. Justamente isso, dessa potência cultural, né? É algo que está na nossa essência, né? A gente tem essa ancestralidade que traz isso. Mas, hoje, como eu sinalizei aqui no início, a gente não vê muitas mulheres pretas nos grandes palcos, na direção. Em postos de liderança, então, gente, aí é mais difícil, né? Na sua avaliação, Grace, por quê? O que acontece? Por que existe esse apagamento, é isso? Uma tentativa de apagamento, de não deixar chegar, porque a arte muda? Se ela chegar, alguma coisa pode mudar nas crianças, mudar nos adultos? O que é, na sua avaliação? Na minha avaliação, tem pouco tempo que nós aqui estamos subindo no palco. Já começa pela própria história do Teatro Experimental do Negro. Em 1944, Cabe Dias fez um movimento junto com todo um pessoal ali maravilhoso que me inspira, como Ruth de Souza, Léa Garcia, para poder subir no palco. Ou seja, de 1944 para 2025, é pouco tempo. De uma década para cá, começou a ter um movimento de grupos negros, movimento negro, tá mais afiado, principalmente na área de teatro, na área televisivo, dos artistas. E por que isso não acontece? Por conta disso mesmo, porque eles não querem ver pessoas pretas em cima do palco. Tanto que eu falo que toda vez que eu subo no palco, eu não tô subindo sozinho. Eu subo com outras pessoas que estiveram antes de mim ali para lutar para poder fazer com que essas pessoas estejam ali em cima. E aí cai num ponto que tem a ver com o conhecimento que você acabou de me perguntar. Se a gente traz para o palco as nossas histórias, as nossas vivências, os nossos questionamentos, é bem desafiador para quem não quer ouvir. Então, a gente está nesse movimento que é ir contra a maré o tempo todo, Todos os dias, né? A gente sai de casa, já vive isso, até voltar para casa a gente vive o tempo todo. O tempo todo. Imagina na arte, que é uma ferramenta transformadora. Por que é transformadora? Eu vejo isso no sentido de que você vai mudando o pensamento sem perceber. Porque pensa que o teatro, a arte é entretenimento, né? Dependendo de que tipo de arte você está fazendo. Vou lá no teatro assistir uma peça, vou sentar lá e vou rir, vou chorar. Mas depende do que você está vendo ali no palco. E o movimento preto, os grupos pretos, têm trazido para os palcos coisas, histórias, pensamentos nossos. E aí, quando traz pensamentos nossos, as pessoas que estão ali na plateia, pelo menos uma vai sair pensando.
E aí é uma que saiu pensando hoje, outra vai sair pensando amanhã. E aí vai formando vários pensadores sobre aquilo e criticando também sobre o que está acontecendo. Ontem eu assisti uma peça chamada Ninguém Me Ensinou a Morrer. Que é uma peça da Companhia Expressarte. Maravilhosa, está em cartaz. E fala sobre a realidade das crianças, adolescentes, pessoas da periferia. Mostra tudo, a pessoa chora, mas você sai pensando sobre isso. Eu saí ontem refletindo, falei, nossa, é o que eu vivo nas escolas, que eu trabalho também em escola. Além de ser atriz, né? Porque a gente se vira nos 30, né? A gente é atriz, a gente faz isso aqui, a gente faz isso aqui, e corre. Então, eu sou professora também. E a escola na qual eu dou aula vive essa violência de tiroteio, de coisas que as crianças vivenciam dentro da sala de aula. Então, eu me identifiquei com aquilo ali. Então, muita coisa que sai dali da arte tá na nossa vivência. A peça da qual estou ensaiando, que vai estrear daqui a pouquinho, que é Antes que Me Contem Outras Histórias, traz para o palco todas as histórias que foram apagadas. Porque a gente não conhece muita coisa da nossa própria história porque foram apagadas, porque quiseram apagar. Porque não quer que a gente conheça quem foi João Cândido, quem foi Tia Ciata, quem foi Carolina Maria de Jesus. Não querem que a gente saiba quem foi. E aí, no palco, no Antes que Me Contem Outras Histórias, a gente vai estar no palco subindo, porque eu tenho um grupo de teatro, que é uma companhia chamada Companhia Teatral Sonho Arteiros. O grupo montou, começamos a questionar sobre isso. O que a gente vai trazer pro palco? Subir no palco não é para trazer qualquer coisa, é para trazer algo que vai fazer com que quem está assistindo transforme pensamentos. E o que a gente vai trazer? Vamos falar sobre a gente. Ah, vai falar sobre a gente? Mas o que está falando sobre a gente? Porque hoje em dia também muitas peças já estão ficando batidas. No sentido de que vamos falar do que a gente sofreu, de não sei o quê. Não, como a gente pode mudar? Que ação? O que a gente pode transformar? Tá tendo uma mudança na narrativa. Na narrativa para mudar já. Mostramos o problema. Agora está no movimento de mostramos o problema, mas o que você está fazendo para transformar? O que você... Porque tem coisas que é responsabilidade que não é nossa. Não é nossa. Porque quem criou o racismo? Não fomos nós. Então, quem precisa ouvir tem que estar na plateia ouvindo e pensando sobre aquela atitude que está tendo. Então, por que aí a gente vê poucos diretores negros, poucas atrizes negras, mas aí está muito no lugar de reconhecer também esses artistas. Porque existem muitos artistas nesse mundo. E aí, quando a gente coloca somente um ou dois, mas já tem dois ali, já está ali representando já temos 100 artistas negros, tem fulano e fulana só. Não precisa de mais, não. Mas tem muitos outros que não têm o reconhecimento de que é artista. E que é diretor, que é uma ótima diretora, que é um ótimo figurinista, que é um ótimo cenógrafo. Existem vários. Mas precisa a gente se juntar e ajudar e fazer esse quilombo artístico se juntando e montando coisas juntos. Tô sentindo um projeto aí, né? Ela, quando você fala, você percebeu? Ela deu uma olhada assim. Não sei se quem tá acompanhando a gente verdade. percebeu o movimento aqui. Porque quando ela falou fazer um quilombo artístico, ela já olhou pra outra. Já olhou e né? É isso aqui. A gente tá Mas aqui. eu adoro quando isso acontece. Sim. Minha proposta é essa, meu objetivo é esse. Quando tem essa conexão e as pessoas saem daqui trocando contato e, sabe, assim, com ideia, com possibilidade de acontecer, eu falo... É porque nós somos unidade, né? Por mais que a gente não lembre, por mais que esse resgate ainda seja muito difícil, nós somos unidade. E se nós somos unidade, é automaticamente, isso é energia mesmo. Nós vamos nos unir em algum momento, mesmo que ainda exista esse processo de nos retirar de próximos, né? E a nossa vida, ela pede isso, a nossa Milana pede isso. Que tanto que, assim, que todos os estudos, né, que a gente tem hoje de referência do povo preto, que vem de Khenti ou Kemet, que em Egito, né, em grego, se falava e se fala sobre isso. É a pele preta, nós somos deusas pretas. Então, nós temos uma história que mesmo pensaram que apagaram, ela tá ali adormecida, mas ela vai vindo com o tempo. Como nós estávamos falando no início, né, a respeito da energia, nós somos energia. Então, se nós somos energia, em algum momento ela vai voltar. Ela abre para dar um espaço, porque existe uma ruptura dos Mindele, dos brancos, né? E a gente tem que falar isso, para que a gente consiga se unir e que a gente consiga ter essa fração de olhares, até mesmo de projetos novos, a gente tem que falar as nossas línguas, mesmo que ela seja estranha para os nossos ouvidos, mas a gente tem que começar a falar quem nós somos.
E aí sim a gente vai ter unidade, porque em África é isso, né? Nos separaram dos homens, né? Se a gente olhar bem, a gente ainda tem dificuldade de se conectar com os homens pretos. E as mulheres, elas precisam isso, mas na unidade africana, em geral, quem protegeu as mulheres foram os homens. Né? A gente é do matriarcado, é matrilinear, é o nosso povo. A gente começou falando, né, das nossas mulheres de casa, das nossas avós, né, de como surge aquele processo todo, né, que reverbera na nossa vida e que faz a gente sentar, faz a gente falar. Então a gente precisa sim entender que tem unidade, mesmo que seja estranho, sabe? Mesmo que as artes, mesmo que o lado da religiosidade, mesmo que o lado da cultura preta seja estranho, mas a gente precisa pegar o que é nosso, como a Graça falou, a gente precisa se conectar o mais rápido possível com a nossa ancestralidade. E ela é feita conosco. O homem, ele não sabe se conectar com a ancestralidade, ele depende da mulher. É só nós que amamentamos, que abrimos o ventre para um ser novo, que consegue levar a sociedade para o Calunga, para os ancestrais. Só nós. Só os nossos seios é que inflama. É só a gente que transforma o sangue para o leite. E a gente precisa levar isso para os palcos. E imagina a gente mostrar que, assim, né, os Mindeli não sabem disso. E se sabe, eles escondem. Mas, assim, a mulher, ela tem 3 poderes. O homem tem 2. A gente tem o espiritual e o sexual. E o homem não consegue ir para o espiritual. Ele precisa da mulher. Ele sempre vai precisar. Por isso que é XX para a mulher e XY para o homem. Porque é a gente que dá essa conexão. E a gente justamente está finalizando esse mês de julho, né? Que é o mês das mulheres pretas caribenhas. E assim, o que a gente precisa? A gente não precisa só de denominações e nominações, né? A gente precisa de fato da nossa história. As pessoas... Será que as pessoas sabem que é pela melanina que a gente se conecta? Será que as pessoas sabem que é pela melanina que a gente também se distancia? A gente fala de composição química, sim, da força eletromagnética que nos coloca junto, mas que também nos afasta. E nós somos estudados 24 horas. Será que a gente sabe disso? Porque artisticamente a gente precisa colocar isso para os palcos. Né? Pode me interromper. Não, deve. Você tá falando, deixa. Você tá falando isso, tudo que você tá falando, essa peça, antes que me conte outras histórias, a gente tá usando a filosofia Banto. E aí, tudo que a Tati tá falando, tem na nossa peça. É falar sobre a relação do feminino e do masculino. É a filosofia do tempo, que o tempo não é linear, que o tempo é espiralar. É essa relação da mulher com o parto, que a gente... E temos a referência do elemento água, que é um elemento feminino. Tendo a mulher ali que amamenta, a gente tem água no nosso corpo, mas a mulher, quando vai gerar um filho, é a água que protege a criança. E trazer essa ideia toda que você está falando, a pessoa fica assim, porque é tudo ligado à filosofia Banto, que é um ponto em que a gente está estudando no Antes que me contem outras histórias, que vai estrear agora, dia 14 de agosto. Aonde? Fala pra gente. No Teatro Léa Garcia, gente. Léa Garcia, dia 14 de agosto. Vai ser toda quinta a sábado, às 7 horas da noite, no Léa Garcia. Esse espetáculo que foi idealizado pela Companhia Teatral Sonharteiros, que tem eu, o Wesley Cabral, Tayan Ribeiro. É bom falar o nome? Sim, por favor. Bárbara Villanova, Marcos Paulo Oliveira, Luciana Laura, que fomos os idealizadores desse tema. Porque a gente partiu dos nossos corpos, a partir da dança. O Yuri Mendes, que também compõe a companhia, mas não está em cena, ele trazia danças afro e a gente dançava e a partir dos corpos trazia imagens, ou seja, ligada à ancestralidade de coisas que a gente nunca viveu. E a gente escrevia. A partir do que a gente escreveu, criou a dramaturgia, criou os temas. E aí agora a gente está com a direção do Cridemar Aquino, que sentiu a necessidade de ter alguém de fora para ver o que a gente está criando, porque às vezes está fazendo, a gente não dava para ver, fazer, está passando a mensagem, convidamos o Cridemar Aquino, a Eda Mafalda, que está fazendo direção de movimento. Então, parte da dança, do teatro dança, do corpo, que o nosso corpo conta história. A nossa presença em qualquer lugar já está fazendo a leitura de quem somos. Então, a gente partiu disso tudo para criar esse espetáculo que está aí já para nascer
E aí, quando você tava falando sobre isso tudo, gente, isso tudo que a gente tá falando, isso tudo que a gente tá vivenciando. E aí cai muito no tema da arte que transforma. A arte tem me trazido muito para me reconhecer quanto mulher. Me reconhecer como artista e faz com que as pessoas que vão assistir os trabalhos que eu faço também saiam pensando sobre isso. E aí era isso que eu tava aqui. Maravilha. Você falou da questão do Júri das Pretas, né? E aí o tema aqui é arte, a potência, a força da arte. Na semana passada, teve o evento o Festival de Benguela, que eu até comentei com vocês aqui no início. E foi incrível, foi potente. Teve prêmio, inclusive foi premiada. Esse prêmio Pretas Vivas lá, que a Marcele Oliver, nossa, como eu chorei, como eu fiquei emocionada, né? 20 mulheres foram homenageadas, né? Premiadas pelo seu trabalho, pela relevância, pelo que fazem pela comunidade, pela coletividade. E eu fui uma delas. Fiquei muito feliz por conta desse projeto. E aí teve uma apresentação falando, que foi com a Égile Oliveira, não sei se vocês conhecem. Ela é dançarina. E aí falou sobre a morte de 2 jovens aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a realidade. Um deles foi o Eros, que foi naquela festa, naquela festa junina, e o outro foi o Gabriel. E aí as pessoas chegaram com cartazes, fazendo menção e tal. E depois ela fez uma dança. Ela não falou absolutamente nada, assim, no início. E ela externalizou ali o desespero daquelas mães por conta dos filhos, começando pela história do Eros, até que eu conheço mais. Foi amplamente divulgado, né, na mídia. E eu acompanhei pela mídia. Claro, eu fiquei sensibilizada, mas um jovem naquela circunstância, sabe? Era um encontro de famílias, de pessoas, de jovens, e aconteceu aquilo. Mas, ainda assim, com um pouco de distanciamento, porque é uma pessoa, assim, que a gente não é, por mais que seja negro, né, que seja na mesma circunstância, mas são pessoas que a gente não conhece, não relaciona. Então, eu tive, assim, um certo distanciamento, até porque também o jornalismo obriga a gente a ter esse distanciamento. Daquela situação, fiquei sensibilizada, mas enfim. Então, quando eu vi na imprensa, eu vi como mais um caso de violência, né, do Estado contra o povo preto. E aí, mas quando ela trouxe essa mesma história trágica, infelizmente, na dança, que ela representava ali a mãe, que ela falava que meu filho só queria se divertir, depois ela começou a falar, antes era só o gestual. E aí ela falava que meu filho ele foi lá para se divertir. E ele me perguntou: mãe, quer que eu compre alguma coisa para você comer? Eu tô indo lá comprar alguma coisa para eu comer, você quer que eu compre? Gente, aquilo, todo mundo assim, parado, estarrecido, as pessoas chorando. O evento foi no Mucabe, assim, o local tava cheio. E as pessoas paradas, assim, e aquilo, eu não conseguia me controlar. Eu chorava o tempo todo, porque aquilo me tocou de tal maneira, de uma outra forma, sobre a questão da vida, a questão ali da própria opressão, da violência, do rotineiro que acabou em tragédia, que era um filho indo se divertir com amigos ali, né, onde cresceu, onde nasceu, onde cresceu, e ainda pergunta pra mãe: eu vou comprar alguma coisa pra eu comer, você quer alguma coisa? E de repente esse filho tá lá no chão, ensanguentado, e ela representando tudo isso, a Égile representando, depois contou a história do Gabriel. Gente, todo mundo chorava, assim, parecia que o tempo tinha parado ali, naquele espaço, porque todo mundo atônito, todo mundo sensibilizado, todo mundo sentindo aquele sofrimento. Até para poder expressar isso aqui, eu tô expressando de maneira diferente, mas é isso. E ali, a arte também me tocou naquele momento de tal maneira, porque eu vi como a mesma situação, ela chegou de formas diferentes, né? E como a arte trouxe muito mais. E aquilo não saiu da minha cabeça, onde é que eu tô comentando com vocês. Parabéns, inclusive, aí pra Égile, né, que fez essa encenação. Meus sentimentos das famílias que perderam esses filhos. A Marcele, né, parabéns a ela também, que organizou o evento. Mas é isso, a arte, ela te aproxima, ela te toca, né? Pra quem tá como espectador, né, telespectador, espectador, é uma outra proposta. Inclusive, obrigada a vocês por isso também, né? Vocês estão falando com tanta emoção. Sim. Mas é isso, a arte atravessa, a arte move. Move. Grazi. Move. A arte. Fiquei emocionada agora também com a sua fala. Porque move. Ele movimenta, ele traz movimento, né? A arte é movimento. A gente, quanto artista, quando vai criar um personagem, quando vai contar uma história, a gente precisa se movimentar para poder criar. Para trazer esse movimento para quem está assistindo, né? Passar a mensagem, né? Que é o que eu sempre falo. Eu vou subir no palco, eu preciso passar a mensagem. Que mensagem eu vou passar hoje? Chegou em alguém?
Esse é meu objetivo quanto artista. Eu vou subir ali, assim como educadora. Qual é a mensagem? O que eu quero fazer com essa proposta? Onde eu quero chegar com isso? Como eu posso transformar? E aí, trazendo para um outro plano, né? Que eu falei muito da Graça atriz, a Graça como educadora de teatro, que eu sou professora de teatro. E esse projeto social, por exemplo, é um projeto que eu tenho, um projeto chamado Teatro na Zona Norte. E ele é criado para transformar aquele meio através da arte. E qual é essa transformação? O que já chegou pra você? E muitas histórias. Aí tem uma que é da Manu, eu posso falar o nome dela, que a mãe dela autoriza eu falar o nome dela. Ela foi o que ela falou pra mim virou a minha tese de mestrado. Nossa. Eu abri um projeto social, cheguei num espaço, bati na porta, falei, olha só, tem tudo ali, mas não tem teatro, tinha tudo, jiu-jitsu, balé, nanana, e não tinha teatro. E eu tava vendo que ali onde eu moro é muito violento. E que as crianças estavam crescendo... Qual bairro? Cavalcante. Muito violento. E tá tudo na televisão. Eu até falo assim, nossa, Cavalcante tá famoso, mas por outro lugar, né? E aí eu vejo as crianças crescendo e virando outra coisa, não seguindo um outro rumo. Parece que só tem aquilo ali como resposta. Eu falei, vou fazer alguma coisa por aqui. Eu moro aqui, tudo bem que eu trabalho muitas vezes centro e zona sul, porque a arte, né, que isso é uma coisa do território. Teria que ter também pra lá, pra Baixada, pra Zona Norte, mas não tem. Ou se tem, são poucos grupos que eu vejo fazer esse movimento. Vou lá, bati na porta, quero dar oficina de teatro. Vamos tentar ver se o pessoal aceita lá o IPPC, que é um parceiro que eu tô já há 6 anos lá, que vai junto comigo. Mas quando eu entrei, eles falaram, não sei, teatro aqui. Mas tenta, Grace, vai, sim. A gente tá aqui. Aí eu abri, comecei a dar aula, eu falava que era para crianças de 6 anos pra cima. Aí comecei a dar aula, chega uma criança e eu queria trabalhar a questão, o projeto tem o eu, o nós, o espaço e a comunidade, a metodologia. Primeiro eu conheço quem sou eu, você conhece quem é você. Nós nos conhecemos, trocamos. Nós estamos no espaço. Esse espaço, como a gente convive nesse espaço, o que esse espaço traz pra gente? Trabalhar espaço, tempo. Espaço interno, tá ligado às emoções. Que espaço é esse que a gente tem aqui dentro? A gente entende esse espaço, entende, você entende, me entende e tal, abre pra comunidade, que aí a ideia é abrir pra comunidade, as performances, as cenas e tal. E eu achava que a criança tinha que saber ler pra poder fazer a aula. Ingênua. Tinha que saber ler porque eu queria fazer texto, não sei o que, sei lá. Chega a Manu. Manu tinha 4 anos. Eu fiquei sabendo que você trabalhando em identidade, eu acho importante, ela é uma menina negra, tá numa escola, que a maioria são brancas, e ela já me perguntou por que ela é preta. A mãe da Manu falando isso com você. Por que ela é preta. E você tá aqui trabalhando, eu também não tinha percebido essa referência que eu tava ali. Não, olha só, o curso é para 6 anos, mas você pode deixar ela aqui pra ela ver como é que é e tal. Mas eu não sei se ela vai agradar muito a proposta, que a proposta de aula que eu faço é para crianças um pouco mais velhas. Não, mas deixa ela ver, deixa ela sentir e tal. Não, pode ficar. Ficou. Aí a Manu ficava no cantinho. Vem, Manu. Não vinha. Aí ficava lá só observando. Tá. Acabou a aula. E aí, como é que foi a aula? Aí eu falei, então. Como eu te disse, a aula, ela não participou muito. Ela ficou no canto e tal. Tentando que ela crescer mais um pouquinho. Bababá. Foi pra casa. Aí deu 1 e pouca, assim, se era de manhã. Deu 1 e pouca, recebeu uma mensagem. Disse que ela chegou em casa. O pai, e aí, filha? Como é que foi sua primeira aula de teatro? A minha professora tem o cabelo igual ao meu. Poxa. Ou seja, o que foi mais importante naquela aula não era didática, não era... Era ter uma professora preta com cabelo igual. Preta com cabelo igual dela. Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. Porque ali, eu falei, caraca, olha isso. Eu sou referência para as crianças. Pode mandar a Manu voltar. E várias Manus voltaram, sabe aí disso? foi chegando e eu comecei a observar a aula. A periferia, na sua maioria, são de pessoas pretas. Uhum. E aí eu vi que na sala, a maioria eram crianças pretas. Tem crianças brancas, mas tem a maioria preta e que vem com isso. Eu comecei a ver esse recorte racial dentro desse projeto. Que até então você não tinha pensado. Tinha mais pensado no lugar do território, da de cultura. Transformar, pensar outras coisas, viver outras coisas, da cultura.
comecei a pegar esse recorte racial. E aí vieram outras crianças com outras histórias. E que começaram a se transformar. Depois daquele semestre, a mãe mandava mensagem. Nossa, hoje aconteceu uma coisa, Grace. Estava no carro. E a Manu botou a cabeça, essa história, a cabeça do lado assim. Pai, tá vendo meu cabelo? Meu cabelo tá batendo vento, pai, olha. E se reconhecendo. E aí eles tiveram que sair, porque se mudaram. E aí eu comecei a olhar pra isso, eu tava em época de TCC. Da faculdade, me formando em licenciatura. O título da minha pesquisa é Minha professora tem um cabelo igual ao meu. Falando da importância de ter educadores negros para ser referência, de representatividade para as crianças. Minha dissertação de mestrado também é nesse recorte, buscando essa metodologia afro-referenciada para as crianças. Então aí quem são vocês? Se afirmar como crianças negras que quando eu criança não tive. Aí volta aquela história que eu falei. Eu acho que hoje, adulta, eu tento sempre acolher a minha criança. Eu não tive uma professora preta. Até quando eu faço palestras sobre isso, eu falo, conta com as pessoas pretas que vocês tiveram. Olha, eu fiz isso, eu fiz educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, faculdade, pós, fiz técnico, fiz mestrado. Eu conto numa mão quantas professoras pretas eu tive. Professoras, mulheres. Nós, né? Eu também conto. Né? Quantas? E olha quantas pessoas passaram na minha vida. Quantas pessoas vocês tiveram? Aí as crianças falam, tia, tem você aí, ó. Você, minha professora. Tipo e acaba assim, sendo uma educação desigual, né? Porque você não vê os seus iguais. Então, assim, por mais que você tenha uma educação que te ajudou escolar, ela não é afinidade, né? Ela não é a sua continuidade. Eu tive uma professora de matemática, né? Por parte da escola, e na superior eu tive uma, até hoje, para mim ela ainda continua sendo minha professora, Bárbara Koppig, porque assim, ela, além de ser uma professora na universidade, ela era a professora que falava assim, o lixo não é lixo, é luxo, né? E aí até hoje, quando eu tento criar alguma coisa e fazer algo, eu lembro dela, mas eu só tive 2. E isso é muito ruim, porque assim, eu lembro que na minha 7ª série, no 7º ano, eu fazia trabalhos que a professora, a Mindeli, falava, não era você que fez. E várias vezes eu tive que, assim, descartar os trabalhos escolares, porque a professora não aceitava que o trabalho estava pintado, a letra estava bonita. E era sempre assim, quem fez o trabalho para você? E várias vezes minha mãe tinha que recorrer à escola, à secretaria, por conta disso. Eu já fui reprovada. Ela desqualificava o seu conhecimento, a sua capacidade. E eu sentava sempre na frente. Eu sentava sempre na frente. Isso foi no Machado de Assis, eu lembro, no 7º ano. E a professora não me dava atenção. E quando ela pedia para alguns alunos falarem, e eu falo muito isso nas escolas, com as professoras Mindeli, eu peço para que elas revejam o conceito de educação que até hoje existe, quando as crianças levantam a mão. Tem um vídeo que está passando, né, no Instagram sobre esse processo, uma criança está na fila, e aí vem uma pessoa que vai ali na escola e ela vai abraçando todas as crianças Mindeli, e quando chega na criança negra, ela vai embora, só fala assim. Então, é um processo que não é só pagamento, não. É não querer reconhecer. Eu acredito que, assim, não é só equidade, igualdade, não. É reconhecer que a criança africana, ela é diferente, sim. Tem que aceitar os corpos pretos. Porque na igualdade, a gente nunca vai ser igual. E na equidade demora, penso eu, tá? Tem que ter equidade, tá? Eu não desvalorizo. Mas, assim, reconhecer que nós somos um povo africano no Brasil. E aí deixar que as nossas marcas africanas, as nossas histórias africanas, que os nossos contos sejam cada vez mais que esse povo preto, porque a gente ainda tem uma porcentagem de pessoas que não se reconhecem negras, e aí fica um caminho muito longo. Do lado de cá, claro, escuro é preto. É africano, não quer ser africano, mas é preto. Se reconhecer como negro. Porque é muito complicado, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas talvez a gente não vai ver esse processo de valorização. Eu acredito que sim, nós estamos aqui. Estamos vendo. Né? É um processo que a gente... Não fomos nós que fizemos esse processo para a gente chegar até hoje. Né? E a cultura e a arte, ela é isso. Mas que cada vez mais a gente tem a nossa arte, e não é só valorização, não. A gente empurrar a porta. Entrar pela janela mesmo, sabe? Fazer barulho. Porque a gente vê muitas pessoas fazendo não só curso de teatro, mas diversos cursos, diversas áreas esperando. O povo não pode esperar. Né? Se você não tem trabalho, cria seu projeto, como você mesmo já deu a deixa. Vamos criar projetos. E não esperar só editais, não. Vamos fazendo. Porque o edital, ele ainda assim coloca a gente no quadrado, na bolha, e você fica esperando um valor que
É legal, mas quando chega, demora. Uhum. Né? E aí já se passou quanto tempo do seu projeto que você está construindo? Por isso que, assim, quando mais nova, eu desejei criar o projeto Pitpa dentro da comunidade, a Teatro e Arte Pintor por aqui no Cubango, e a gente ia pedir nos comerciantes, pedir minha avó, meu avô. É assim mesmo. A nossa história cultural e artística na comunidade, na periferia, é assim. É a mãe que dá o dinheiro para criar uma peça teatral, para criar um grupo, né? E a gente vai fazendo. E que a gente lembre disso. E não fique esperando só o poder público, não fique esperando só aquela pessoa, o patrocinador. Não, é caminhar. Porque é muita importante gente. fazer. É importante a gente estar fazendo. Porque se a gente não faz o movimento, não acontece. Por exemplo, esse projeto tem 6 anos. Ele nunca recebeu um patrocínio. Olha só. A gente vai fazendo porque a comunidade abraçou. Hoje mesmo vai ter a apresentação deles lá no Teatro Fernando Torres, às 19 horas. A gente fez vaquinha online para alugar a van. Aí as mães vão lá, se juntam, vão fazer um lanche coletivo, cada um leva um negocinho para todo mundo comer antes de fazer a apresentação. E aí eu vou na porta dos outros, bato na porta dos outros. Sim. E falo, gente, ajuda aí, tal coisa, ajuda com tal coisa, no Instagram. Muitas pessoas no Instagram ajudam muito esse projeto. Esse projeto, ele tem crescido no boca a boca. Como eu falei, eu comecei batendo na porta lá do espaço, que ajuda muito o IPPC, que abriu a porta pra gente. E lá dentro, eu crio as coisas, faço as coisas, e as mães vão junto, as famílias vão junto, a própria comunidade. Teve um dia que fizeram uma entrevista e saiu no jornal. O comerciante do lado pegou o jornal, colou na parede, é aqui do lado, hein? Isso aqui do lado, com orgulho aqui. Cavalcante não tem só violência, não. Aí tá terminando teatro. Uma coisa que lá atrás falou, mas só quer ter teatro aqui? Hoje em dia, lá nesse espaço, pintaram a frente, aí botaram todas as atividades que tem, né? Tem luta, tem futebol, tem não sei o que lá. E tem uma cara enorme, com uma máscara de teatro. E Olha! negra. Uma mulher negra de máscara. Aí as crianças falam lá, é a cara da Tia Graça que tá pintada na parede. E é isso, né? Esse reconhecimento. Eu também lembro que, assim, toda a fala da minha família, apesar do artístico, a minha avó sempre fala assim, vocês querem trabalhar, mas vocês têm que criar. Minha avó, ela é artesanata. Então, todos, assim, tanto as mulheres quanto os homens da minha família são artesãos. A gente sabe criar. Então, nós, tanto mulheres na arte e na cultura, a gente tem que ensinar os jovens a criar desportos, não só trabalhar. E o que é o desporto? É até mesmo ele criar uma moeda. É ele criar o dinheiro, mas assim, criar projetos, né? Fala-se muito assim, o que a mulher preta constrói na sociedade? A gente não está só nos trabalhos domésticos. Nós estamos ali na manutenção artística, mostrando, como você mesma falou, que os jovens eles têm que criar. O criar desporto é a gente fazer com que cada vez mais se crie profissões. Não é só a gente pegar as crianças e falar, você vai ser pedreiro, você vai ser engenheiro. Quantas profissões ainda estão por vir? Nós é que temos que criar. A matemática, a física, a astrologia, ela nasceu em África. E por que a gente ainda esquece morando no Brasil? Então, assim, né, eu não sou contra o processo da profissão, né, o processo técnico, mas a tecnologia está em nós. Então, a gente precisa ensinar as crianças, vou repetir, né, a criar desportos, a desenvolver metodologias e tecnologias que ainda não estão aqui, mas estão na cabeça deles. E a escolarização, se ela entendesse que se colocar as crianças desde pequena na natura, eu acredito novamente que aquilo ali vai frutificar, porque a gente tem tudo no nosso DNA. Né? O nosso DNA, ele é quantitativo e colaborativo ancestralmente. E a gente precisa trabalhar, sabe? Esse reduto, esse chão, sabe? Esse pé que vem com mais de 5 milhões de DNA dos nossos antepassados. E a gente precisa, de fato, instituir isso na educação, na cultura e na arte. Mas como? Estudando. Né? A gente só consegue essa valorização preta, cultural e artística crioula se a gente lembrar para os jovens e para as crianças, como você fez, colocando uma criança de 4 anos, mas que a idade era 6, mas dando essa oportunidade. Você imagina essa criança que hoje, provavelmente já está com 5, 6 anos, né? Não sei, ainda com 4? Não, hoje ela tinha 4, ela tá com 10, tem 6 anos. Com 10 anos. Imagina
o que ela não aprendeu nesse tempo e o que ela não vai fazer. Ela não vai ser só uma criança profissional. Ela, de fato, vai ser uma criança que cria desportos. Ela vai desenvolver, porque ela passou por uma metodologia com 4 anos, e é isso que a gente precisa fazer, né? Você vê que muitas crianças, quando chegam nas escolas, a gente que está ali dentro da escola, a gente vê muitas crianças acuadas, porque não tem arte ali dentro da escola. É só copia e cola, né? E eu participei desse processo educacional de copia e cola. E aí, quando minha mãe me leva para dança, e ela me leva para a cultura, né, do samba, a gente percebe que ali existe uma metodologia que ela é livre e ela é intuitiva. A gente perde esse processo de intuição porque, infelizmente, o Brasil ele coloca a intuição como religiosidade. A intuição é um lado que vai levar a gente a ouvir o samba antes dele acontecer, a criar uma música antes da nota existir. Os objetos, eles são criados na mente, né? E aí a gente começa a entender e a refletir, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a mulher, principalmente, ela tem várias profissões, né? Porque ela tá ali frutífera, só que quando a gente não consegue essa liberdade, a gente adoece. E aí a gente tem os nossos e as nossas na periferia, muitos doentes, né? Levados às vezes para o alcoolismo, pelas drogas, por conta disso. A gente não tem esse espaço social. Mas a arte, ela não só cura, mas ela dá esse processo pra gente. E a gente automaticamente vai sendo levado, né? Mas a gente, de fato, precisa desse caminho, precisa dessa proposta, né? E de várias outras propostas que estão vindo por aí. Sim. Eu quero fazer um pedido pra vocês aqui, porque vocês estavam falando, eu tava procurando aqui no celular, que foi o comentário do Josemar Santos, 2022, lá numa das postagens que eu fiz no canal do YouTube. E ele traz uma questão que, embora na ocasião a gente não estivesse falando necessariamente de arte, mas eu acho que essa pergunta dele se adequa, eu queria que vocês respondessem. É a seguinte: essa necessidade de autoafirmação dos negros não será devido à falta dos pais de gerações passadas que não ensinaram o potencial para seus filhos antes da inclusão na sociedade? Eita. Quem começa? Eita. Como eu falei para você, assim, né? Eu vou colocar aqui uma pauta para que a gente possa também, junto com essa pergunta, analisar. Muitas mulheres, pelo apagamento histórico, pela família, dizem que elas se reconhecem pretas ou negras a partir do 30, 20, 60 anos. Eu nasci numa família preta. Eu já nasci sabendo que eu sou bela. Como eu comecei falando, beleza traz proteção. Tanto a beleza física, da tipografia da pessoa, da pele, do olhar, mas a beleza da família. Então, assim, o que na verdade traz não só o apagamento histórico, social e psicológico ali da pessoa, mas eu não vejo que famílias, elas não inserem pessoas a ser negras na sociedade. É a sociedade que abafa e empurra você para esse lado, como a Graça falou. Não, mas você não é negra, você só é um pouquinho clarinha. Já me chamaram de mulata? Então, assim, é um processo que não é nosso. Eu também concordo que o racismo não foi eu que criei. E eu não falo do racismo, eu não vou ensinar o que é o racismo. Eu não sei ensinar o que é o racismo. Quando eu olho uma pessoa Mindele e uma pessoa preta, eu sei que é um Mindele e eu sei que é uma pessoa preta. Eu vou respeitar ela pelo lado humano. Se ela não quiser fazer o tratamento de energia comigo, eu deixo ela lá e jogo a responsabilidade para ela. O antirracismo é muito importante porque, assim, de fato, o Mindele, a pessoa branca, ela tem que entender que é ela que constitui isso. Foi ela, foi o passado. Como muitas das vezes as pessoas falam assim, quer ver? Os descendentes dos colonizadores. Eu tenho dinheiro, eu tenho mansão, eu tenho tudo frutificamente, mas não fui eu, foi meu bisavô. Mas hoje você tem a casa, hoje você tem o carro e hoje você tem o que o seu avô te deixou de herança. E o que nós temos, né? Então, assim, é uma pergunta que eu jogo para essa pessoa e menciono assim, eu sempre fui preta, o meu reduto africano, cubango, sempre foi preto, a escola de samba que eu frequento sempre foi preto, e o que falta é os brancos olharem e falar, poxa, posso não achar bonito, mas os pretos estão ali. E essa confirmação em África,
Os africanos, eles não ficam direto dizendo que eles são pretos. Quando eles chegam aqui, eles falam, poxa, mas eu não sabia que eu tinha que confirmar que eu sou preto, porque lá a gente já sabe, como na Bahia. Atualmente eu moro na Bahia, no Recôncavo Baiano, em Valença. E assim, quando eu cheguei em 2022 em Salvador, eu não achei estranho, nem falei, olha, eu estou em Salvador, não. Porque assim, cara, é tudo preto. A televisão é preta, as pessoas são pretas, as pessoas que estão falando são negras. E quando eu venho residir em Valença atualmente, eu olho e falo, caramba, a direção escolar é preta. A parte administrativa da cidade é negra. As pessoas que estão ali é preto, estão no lugar certo, porque eu sei que ali é o segundo reduto de África, a Bahia é o segundo reduto de África. E ninguém precisa dizer se é indígena ou negro. Mas para os Mindeli, sim, a gente tem que reconfirmar, mas a gente não tem um apagamento por nós, não. E muitas das vezes é proteção. Eu tenho um amigo, o Alex, que ele fala assim, né? Tati, minha mãe colocava o pregador no meu nariz para eu ir para a escola, porque meu nariz era muito amassadinho. E se eu fosse para a escola com o nariz fininho, era bem aceito. E aí, assim, é culpa da mãe? Ah, mas a mãe... Não, o racismo não fomos nós que criamos. A mãe é preta. Ela está fazendo ali um processo que eu vou dizer até metodologia, para que ele não seja, né, tratado de uma maneira mais rigorosa dentro da escola. Olha seu nariz de batata. Me diziam que minha testa era grande, né? Para raio, mas eu sei que minha testa é por conta da minha origem ancestral, por conta do processo meu familiar. Então não existe apagamento. O que existe é um processo massivo de preconceito, de violação de direito, e as famílias, infelizmente, elas se protegem. Todo preto sabe que ele é preto porque ele tem intuição novamente. Ele sente, ele sonha, ainda tem isso, hein? O sonho que nos dizem que a gente não pode realizar e não pode ser aceito. O sonho é que leva a gente para um processo ancestral. Quando a gente dorme, a gente libera o que a gente tem na melanina, os melanócitos, e o que faz a nossa pele ser mais preta. Por que nas escolas não ensinam isso? Por que não deixam a gente sonhar para a gente ir para o Calunga e tá bem próximo da ancestralidade? Mas no Brasil é bem difícil de ser aceito. E muitas coisas nós temos aqui no Brasil. Eu tenho um livro meu com a Lê que fala que não se fecha o que está aberto, mas também não se abre o que está fechado. O africano e nós brasileiros pretos, a gente tem coisas que a gente sabe, mas a gente também não pode contar. Isso é uma proteção. É uma forma de proteção. E a gente precisa ter a nossa proteção. E quando a gente não fala, as pessoas tratam com estranhamento. E é bom isso, mas que de fato, assim, eu não vejo uma comunidade que não tem ancestralidade. Você já viu? Grace, eu queria que você falasse, se você se sentir confortável, respondesse, se for necessário complementar alguma coisa. Você quer responder essa Quero. Por favor, porque a gente tá encerrando. Eu sei que eu já meio... Tá maravilhoso aqui, mas a gente fala muito e que bom. Que bom. Vou complementar, porque eu concordo plenamente com o que a Tati falou, mas nesse lugar de se reconhecer negra, né? Porque ele perguntou, não vem da família e tal. Isso é uma violência. Eu vejo esse lugar da pessoa não se reconhecer negra, não vem da família, vem da violência de quem criou o racismo e o preconceito. E a gente sabe muito bem quem foi que criou o racismo e o preconceito. Foi os povos antigos que invadiram e trouxeram aqui os nossos antepassados. E aí as nossas famílias, como a Tati falou, faz uma proteção tentando fazer com que, um tempo atrás, né, muitas famílias, vamos falar da minha, quando a minha mãe passa relaxamento no meu cabelo, é querendo o quê? Fazer com que... A mesma coisa a história do nariz. Que fazer com que... Não, ninguém vai falar do cabelo da minha filha. Não quero que minha filha sofra. Não quero que minha filha sofra. Meu pai sempre fala assim, minhas filhas vão sempre andar arrumadas. Sempre bem arrumada, nunca andar com o pé descalço na rua. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre bem apresentado. Quando a gente vai ao teatro... pode ir de chinelo? Não pode de chinelo. Tem que ir de sapato, bem arrumado. Porque senão vão falar isso. Por quê? Porque se cria uma sociedade racista em que ensina o tempo todo as pessoas a tratarem a pessoa negra de forma diferenciada e forma preconceituosa e racista. Então não tem nada a ver com a família, com não sei o quê. Tem a ver com uma sociedade que não quer ver esses povos aqui. Porque são povos que fazem a diferença. Então quando vê que o povo está fazendo a diferença, que tem um certo poder,
quando a gente fala de poder aqui, aí vamos silenciar, deixar fechado, porque eles não podem falar, não pode acontecer, não pode fazer, porque senão transforma. E aí tu começa a transformar, não tá legal. E a arte transforma, que foi o que a gente trouxe aqui. A gente tá encerrando. Eu quero pedir pra Tati Santana fazer as suas considerações finais, falar se tem alguma peça, o que tá acontecendo, o que você tá trazendo aí pra poder compartilhar com o pessoal, pra alguma peça, alguma atividade, enfim. Atualmente eu estou, como eu mencionei, na Bahia, né? E nós estamos fazendo um processo mesmo educacional nas escolas, que é desassombrar pensamentos. Levando o desassombrar mesmo, falando para as pessoas assim, olha só, você sente, você ouve, você sonha. E aí quando a gente começa a empoderar essas pessoas, a gente começa a entender que a gente é diferente sim. O indígena é diferente, o negro e o mindelo é diferente sim. E que isso é, artisticamente falando, dando poder às pessoas, né? A Flor da Lapa, ela vai estar no próximo ano. Nós vamos estar na cidade de Niterói desenvolvendo a peça Flor da Lapa. E aí, com certeza, eu vou passar todos os processos para você. Por favor. Mas finalizando, eu tenho sim um projeto também que é o Solo Sanguíneo Ancestral. É uma peça que a gente faz com alunos das escolas públicas, porque a parte da mulher preta e da menina preta, principalmente no ciclo menstrual, é diferente. A gente precisa entender que há uma iniciação quando a criança faz o primeiro sangramento. E, assim, de 10, para finalizar, 6 meninas negras não conseguem finalizar a educação, os estudos, por conta da menstruação. Porque elas não são entendidas dentro da escola, porque a escola pública ela não tem um bom banheiro, um banheiro adequado, né? Por mais que a gente hoje tenha essas políticas públicas que dá, né, o absorvente, mas ainda tem crianças que não têm saneamento básico, não tem água. Então isso tudo é um processo que dificulta o caminho da educação. Vamos ter que marcar outro dia. Quando você voltar aqui, por Mas favor, agradeço. me comunique pra gente poder conversar. Muito obrigada, agradeço ao Di pelo contato também, por nos trazer aqui, é sempre bom. Ima e Moche, né? Vamos caminhar ancestralmente, mas sem pressa. Nós já estamos. Estamos caminhando. Grazi. Eu quero novamente convidar todos vocês para assistir o espetáculo Antes que Me Contem Outras Histórias, que vai estrear agora dia 14, vai ficar de quinta a sábado, sempre às 7 horas da noite, no Teatro Léa Garcia, que é no Centro Cultural dos Correios, pertinho do CCBB, aqui no centro da cidade. Falar também do Projeto Teatro na Zona Norte, que hoje vai estar lá apresentando no Fernando Torres, e estamos com matrículas abertas para começar uma nova turma agora no próximo semestre. Gostaria de agradecer muito esse momento aqui, foi um momento incrível, estar aqui entre mulheres falando abertamente sobre os assuntos que tanto importam e são tão importantes assim, a gente está trocando, assim, tá livremente falando sobre isso. E muito obrigada por estar aqui te conhecendo. Eu que agradeço. Muito a Obrigada. presença, compartilhar conhecimento, história, vivência, aprendizado. Muito, muito obrigada e parabéns mais uma vez pela transformação que estão proporcionando. Obrigada. E você que chegou até aqui, que bom, muito obrigada. Tem muita coisa boa, né? Não prometi pra você que ia ser bom, que ia ser bacana, potente, não foi? Coloca nos comentários, então, vamos conversar com elas também, tá bom? Muito obrigada, você que veio até aqui com a gente e continua seguindo. Beijo!